dia, vamos então para a nossa aula de matemática, números decimais, né, na unidade 11. Nós vimos na segunda-feira os décimos. Hoje nós vamos continuar, mas hoje nós vamos ver quem? Os centésimos, certo? Então vamos lá. Página, qual é a página? 215, tá? Abram aí, por favor. Então diz assim: a figura a seguir está dividida em 100 partes iguais e uma está pintada de verde. Então nós temos aqui 100 partes iguais, certo? Você conferir aqui 1, 2, 3, aí 4, né? 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui também 10, então se você pegar, multiplicar esse com esse, vai dar 100. E aí, tá pintado apenas um quadrinho. Então, nós dizemos que nós temos quanto? 1/100 da figura está pintada de verde. 1/100 da figura está pintada de verde, ok? Então, podemos representar a parte pintada de verde na figura pela fração 1/100 e pelo número decimal 0,01. Ou seja, lembra que sobre 10 é 1/10, né? Sobre 100, o nome já fala, centésimo, 1/100. E aí, no caso, depois da vírgula, vai ficar apenas dois números. Por quê? Porque nós temos dois zeros, ok? Então, no décimo, vai ficar um número após a vírgula. E no caso do centésimo, fica 2. Por quê? Porque está sobre 100. São duas casas, ok? Para transformarmos frações em números decimais, usamos a vírgula. Lembra que lá para a gente transformar a fração em número decimal, a gente colocava o número, né, e corria a vírgula. Para que lado? Para a esquerda, certo? Por quê? Porque aqui indica uma divisão. Como eu disse para vocês, ou vocês dividem 15 dividido por 100, ou fazem desse método, correr a vírgula para a esquerda, da direita para a esquerda. Então, vamos lá. Eu vou transformar o 15, né? Então, eu botei aqui o 15, só repito o número aqui. Ela tá bem aqui a vírgula, tia, não tô vendo. Mas é como se estivesse, né? E ela vai correr quantas casas? 2. Quantas casas quer dizer o quê? Quantos números ela vai passar, né? Ela vai percorrer. Quantos números ela vai percorrer? 2 números. Por quê? Está sobre 100. Então, são 2 zeros, ok? Então, eu venho aqui, ó. 1, 2, certo? Ela vai vir bem pra cá, ó. 1, 2. Aí fica bem aqui a vírgula. Para não ficar esse espaço aqui, o que é que eu boto? Eu preencho com 0, certo? Apenas isso. Senão vai ficar vírgula 15, vai ficar esquisito esse número, né? Então, eu vou lá e preencho com 0. Então, eu tenho 15 centésimos. Eu não vou ler mais 15 décimos, porque não está sobre 10, está sobre 100, ok? E o 3, como é que fica? Faço a mesma coisa, repito o número 3 e vou correr duas casas. Uma, tia, mas não tem nenhum número aqui. 2, a vírgula vai ficar bem aqui assim, e eu vou preencher esses espaços com o quê? Com o 0, ó. 0, né? Então aqui, ó. 1, 2, a vírgula vem bem pra cá e eu preencho com outro 0. Então aqui eu tenho dois números, por causa que são dois zeros. Então, 1, 2. Pronto, acabei de transformar 3 centésimos em um número decimal. Como é que eu leio? 15 centésimos e 3 centésimos, ok? Toda vez que tiver um número decimal e tiver dois números depois da vírgula, ele é centésimos. Quando tiver apenas um número, décimos, ok? Vamos lá na página a atividade da página 215. Vamos lá? Diz assim: escreva a fração e o número decimal que representam a parte pintada de verde em cada uma das figuras. Depois, escreva por extenso cada um desses. Então, primeiro você vai achar o quê? A fração, depois você vai colocar o número decimal dessa fração e depois escrever como se lê. Então, a figura lá, primeira, que nós vimos na aula, tinha 100 partes. Essa aqui também tem 100 partes, ok? E aí a gente vai conferir a parte pintada. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, ok? Então, como é que vai ficar essa fração? Primeiro vai ficar sobre 100, né? E aí, eu conferi quantas partes pintadas? 9. Então, como é que eu leio? 9 centésimos. Como é que eu transformo para número decimal? Daquele jeitinho. Boto a vírgula, o 9, não é isso? E conto duas casas, ó. 1, 2, e preencho com 0, certo? E como é que eu vou ler? 9 centésimos. Tá legal? A próxima letra vocês podem parar e tentar fazer só para ver se vocês acertam, tá legal? Então vamos lá. Aqui tem quantas partes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui também é 10. Aqui é 10. E aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quanto será que vai dar isso aí? 10, 10, 10, mais 6. Vai dar quanto? 36 sobre 100, não é isso? Eu conferi 36 pedacinhos que eu usei e coloquei sobre 100. Como é que vai ficar aqui a transformação? Eu coloco o número 36 e corro duas casas, ó. 1, 2. Vai ficar 0,36. Gente, a leitura nunca pode ser assim. 0,36. Não, você vai ler depois da vírgula. Se não tiver nenhum número aqui antes da vírgula, então você vai ler só o próprio 36. Só que o que? Centésimos. Você não vai ler 0,36 centésimos, isso não existe, tá legal? Então fica 36 centésimos, ok? Então a sexta questão diz assim: escreva por extenso cada um dos números. Então nós temos a letra A, B, C e D, certo? Como é que eu vou ler? Lembra que eu falei? Se não tiver nenhum número aqui, eu vou ler apenas quem está depois da vírgula. O zero tá aqui para quê, tia? Só para preencher espaço, né? Para não ficar esquisito, para não ficar de uma forma que a gente fica assim, que número é esse, tá? Então eu vou ler aqui o quê? O 27. 27 o quê? Se tem dois números depois da vírgula, eu vou ler centésimos. Então, 27 centésimos. Aqui eu vou ler só quem? 6. Vai ficar como? 6 centésimos. Por quê, tia? Porque tem dois números depois da vírgula. Como é que eu vou ler aqui? 53 centésimos, ok? Por quê? Porque tem dois números depois da vírgula. E a letra D, como é que eu leio? 65 centésimos, ok? Porque tem dois números depois da vírgula. Entenderam então como é que é feita a leitura de números decimais, no caso? Na parte dos centésimos. Então tá. Qualquer coisa, gente, a gente tá aqui, tá? E me procurem, tá? Espero que tenham entendido. Beijos.